Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Bom, espero que vocês estejam bem aí. O nosso vídeo hoje traz uma coisa muito bacana mesmo, tá? O que nós iremos trabalhar? Iremos trabalhar uma coisa que as pessoas confundem muito, uma coisa que é diferença, tá? De desigualdade. Então existe de fato uma diferença aí. Então nós iremos, trabalhar aqui o que nos desiguala como humanos. Tá? Isso aí para a gente ter uma noçãozinha aí, a diferença, entre desigualdade, e diferença, tá? E com isso, pessoal, fica muito claro, que durante os nossos temas trabalhados anteriormente, durante o ano, nós tivemos uma cultura mais refinada, uma cultura mais erudita a respeito dos fenômenos sociais. O que eu quero dizer com isso, Que nós tivemos aqui no caso, a capacidade de estranhar fatos tomados como corriqueiros e o olhar desnaturalizado sobre eles. Olha só, o que eu quero dizer com isso, tá? Que é importante a gente ter consciência quando falamos da questão aqui, do estranhamento, diante dos fenômenos sociais. E inclusive, esses fenômenos sociais começam a ter uma reincidência, ou seja, vários acontecimentos, em um curto período, inclusive. A sociedade tem uma postura equivocada, porque ela começa a se tornar como algo familiar, ela começa a abraçar essa causa como algo familiar. Até mesmo situações mais graves, que assusta mesmo, uma coisa muito assim, assustadora, ela começa a se tornar como algo familiar. E outro ponto que eu acho fantástico, nós devemos comentar, é a questão dessa inversão de valores que também ocorre, Do tipo, temos várias formas de inversão de valores que eu acho que nós devemos trocar uma ideia aqui, que eu acho que é muito bacana, tá? Por exemplo, aquela questão, que a sociedade fala, poxa, mas também ele perdeu o celular, mas não foi à toa. Ele estava usando o celular, no meio da rua, não estava se atentando, no centro da cidade usando o celular, Poxa, ele vacilou, então ele perdeu, mas é justificado porque ele perdeu o celular. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, E outras coisas também, uma coisa mais grave. Então, estou falando para vocês do furto, que de fato acabou ocorrendo algo que é corriqueiro, começa a ter corriqueiro e a sociedade começa a se familiarizar. E eu vou usar aqui agora um fenômeno que você fala assim, poxa, mas aí, Anderson, uma coisa mais pesada, O estupro, O estupro é uma situação, tá? Que eu posso usar como exemplo, Tem até aquele tema que fala da cultura do estupro. Então, o que quer dizer com isso, Ele quer dizer que, diante a reincidência de casos que vem ocorrendo, de estupro, as pessoas estão se acostumando, estão se familiarizando, se é que vocês me entendam, se familiarizando com essa situação. Eu não estou dizendo para vocês aqui que o estupro é uma coisa assim, normal. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas quando vocês veem no noticiário, nós temos que ter transparência conosco mesmo, Quando vocês veem no noticiário que fala, por exemplo, assim, ocorreu um roubo em tal lugar. Você passa, olha ali, o noticiário não chama a sua atenção, E a mesma coisa com o estupro, acaba ocorrendo dessa mesma forma, porque tem vários casos, incidentes, que a sociedade começa a se familiarizar com a situação. E aí é preocupante, porque ainda tem aquele conceito da sociedade, que eu acho super errado, equivocadíssimo mesmo, que é a questão, mas a menina estava usando um shortinho, Então, assim, que é o que também, mas ela estava 10 horas da noite, com 3 meninas, Então, assim, o que elas queriam, Então, veja, isso aí é preocupante, isso aí, tá? Então, dá a entender que a vítima, na verdade, ela contribui para tal ação, Isso aí é super errado, Não podemos enxergar dessa forma aí, tá? Outras coisas também que se torna corriqueiro, E aí aquela conversa, no churrasco, em família, Aquela roda, conversando, trocando uma ideia. E tem algumas pessoas que se acham o esperto, inclusive, quando começa a falar, em casa eu coloquei lá, fiz uma ligação clandestina lá e eu tô pegando agora energia, não pago nada, Então eu tô muito bem e tal, isso aí. Eu sou um cara, sou ligeiro mesmo, eu sou esperto, Eu fiz isso aí e tal. Então é uma questão também
muito, né, muito preocupante. Então esses gatos, essas coisas, porque a sociedade vive criticando, né? Mas os políticos estão roubando isso. Então o que acontece? Temos que ter consciência de que na verdade, né, o furto, o roubo, né, a corrupção, ela também não é porque a corrupção de milhões, de bilhões, né, que é diferente daquela corrupção que é praticada de repente dentro, né, da sua própria casa, entendeu? Assim como eu falo com os alunos, né, na escola também, aquela coisa de colar, né? Uma coisa corriqueira, né? Poxa, colar. Quem não colou? O professor colou já na vida dele. Então é uma coisa, né, normal, se torna como algo familiar. Mas espera aí, tem coisa errada, concorda comigo? E aí é preocupante, porque você para e pensa, qual é o conceito de ética moral que esse jovem vai estar levando? Se hoje ele tem essa prática, né? Como que vai ser na vida profissional dele? Então, assim, não é brincadeira, o negócio é sério quando se fala, né, dessa questão de corriqueiros, né? Que começa a se familiarizar. Então, a sociologia, e tem outros fenômenos também, por exemplo, o mendigo, você passa na rua, veja um mendigo, você começa a se familiarizar com a situação que existe mesmo, pessoa passando fome, desigualdade, né? Então, assim, quando você passa no centro da cidade, você vê vários mendigos na rua, né? Nas calçadas. Uma vez me chamou muita atenção, eu estava aqui no centro da cidade, aqui onde eu moro, em Jundiaí, e eu vi uma mulher, isso me chamou a atenção, isso aí eu saí fora da casinha mesmo, né? Eu vi uma mulher fuçando naquele saco preto, pegando o resto de comida e falei assim, poxa vida, né? E então isso assustou, né? Então veja, não é uma coisa assim corriqueira que eu vejo um mendigo ali caminhando e tal, mas isso aí me chamou a atenção, me chamou tanto que eu estou trazendo nesse momento para vocês. E outras questões, a questão do suicídio também, tá? Então você veja, também é um fenômeno social que ocorre diante reincidência de casos, a sociedade começa a se familiarizar, achando que é uma coisa normal, né? Por exemplo, com uma depressão que gera, inclusive, o suicídio, que pode estar gerando suicídio, tá? E outra coisa muito recente, que eu acho fantástico, né? Diante dessa pandemia também, né? Tem aquela questão, né? Que o pessoal fala assim, mas espera aí, de 1.200 pessoas morrendo, né? Agora nós temos só 500 pessoas, né? Como se fosse assim. E aí, quando se fala em 1.000 pessoas, 1.200 pessoas morrendo, as pessoas ficam em espanto. Inclusive, quando se falava, né, do país aí que está com 3.000 pessoas morrendo, na China, né, a sociedade ficou em pânico, o mundo ficou em pânico. Só que a grande realidade é que algumas cidades, né, alguns países, na verdade, estão morrendo por dia 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, né? E o que acontece? Ela começou a se familiarizar com a situação, ao ponto que quando se fala que tem 500 pessoas, 200 pessoas morrendo, ele fala assim, nossa, agora tá tranquilo, agora pode voltar a economia, pode voltar tudo normal, porque é só, né? 200 pessoas. Peraí, mas vamos ser bem honestos. Concorda comigo? Se for 10 pessoas, e se algum familiar tiver, né, algum dos seus familiares, o meu familiar, tiver entre um desses 10, eu estou pouco me lixando se é 1.200, se é 2.000 pessoas, né? De fato, ela acabou me atingindo. Então, essas são algumas questões que eu acho bacana a gente trabalhar. E aí, como que você tem esse olhar? Então, o que eu falo para você? Quando eu falo do olhar, né, de estranhamento, essa capacidade que nós estamos estudando durante o ano, é você olhar os fenômenos sociais com um olhar de desnaturalização, tá? De estranhamento. O que seria isso aí, mais ou menos? Vou explicar para você. Tornar exótico o que é familiar. E o que é familiar em exótico? E aí você consegue conviver de uma forma diferenciada, com um olhar mais científico, certo? Bom, também vamos falar aqui um pouquinho, né, nós discutimos, né, anteriormente aqui, né, a compreensão sobre a diferenciação entre, né, seres humanos e animais. Então, nas nossas, né, aulas anteriores, trabalhamos a questão de diferença, né, dos animais humanos e dos animais aí, no caso, irracionais. Qual é a grande sacada? Qual que é a grande diferença, né? Ambos, você pode perceber que eles se socializam, eles estão no meio da sociedade, né? Mas isso é uma grande diferença, né? Que é a questão da capacidade, né, que o ser humano tem, que é o único de criar, né, transformar culturas, né? Então ele cria, ele se transforma, ele evolui, né, com o passar do tempo. Então isso aí
uma coisa que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores, né? E eu achei bem bacana, bem interessante. Outro ponto bem bacana, interessante, né? A diferenciação, né? Que ele fala aqui da diferença, a desigualdade, comparação entre os dois conceitos. Olha só, ser diferente é normal. As diferenças sociais e culturais. Bom, então esse vai ser o tema que nós iremos agora começar a abordar, né? Porque é bem interessante. E olha só o que eu trago para todos aí. Só que antes, né? Antes, não esqueça, né? De dar, né? O seu like lá, né? Não de dar uma curtida. Curta o nosso vídeo lá, tá? Para que possa cada vez mais o YouTube possa compreender que tem a nossa relevância esse vídeo e poder postar para outras pessoas, né? Distribuir o nosso vídeo aí para outras pessoas e aí o canal cada vez mais crescer, tá ok? Não se inscreva, se caso também você não esteja inscrito, né? Se inscreva aqui, tá? Bata o sininho, tá? Para que você receba as notificações, beleza? Vamos lá então para o nosso próximo tema aqui. Próximo tema não, é o mesmo tema na verdade, né? Mas vamos se aprofundar um pouco mais. Olha o que ele fala. Diferença social e cultural. Por outro lado, significa que os indivíduos ou grupos são apenas diferentes e não superiores e inferiores, tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, vamos falar um pouquinho, tá? Mas as pessoas, ela encara essa diferença como algo inferior. Só que ela não para ter uma reflexão que, na verdade, esse julgamento se dá pelo motivo da sua falta de conhecimento. Então, quando você julga uma música e fala assim, poxa, mas essa música aí eu não gosto, né? Quem gosta dessas músicas, pelo amor de Deus. E vamos ser bem claros, o funk mesmo é um fenômeno muito discriminado pela sociedade também. É lógico, né? Você fala assim, ah, mas professor, mas tem umas letras lá muito fortes, né? Gente, se vocês observar, todas as músicas têm os seus pontos de exceção, tem as regras e tem as suas exceções. Então, eu vou falar para vocês, generalizar que todos os funks não prestam, tem umas músicas, poxa, na minha geração, por exemplo, tinha, que era o rap, existe o rap ainda, mas assim, o rap, ele estava tão assim empregado na sociedade, né, essa cultura, que assim, falava coisas fortíssimas, né, também falava coisas da realidade, então é muito bacana. Eu gostava muito, gosto inclusive do rap ainda, tá? Gosto do funk também, tem umas letras meio, né, que muito forte aí, mas é preocupante, podemos falar num outro momento sobre a questão dessa visão, né, dessa cultura, tá? Outros pontos também do vestimento, né? Algumas pessoas têm um vestimento diferente de outras, então eles geram certas críticas aí, assim como gera a questão da religião, né? E é bem interessante porque algumas pessoas enxergam, né, aqueles vestimentos, aquelas roupas, né? Parece uma beca, mas não é uma beca, né? Uma túnica, né? Que eles usam, né? Então, assim, assusta, fala assim, nossa, mas o que é isso? Mas o que está assustando, né? O que está chamando sua atenção? Não é a roupa em si, é a sua falta de conhecimento sobre aquela cultura. Isso que é fato, né? Então, essa questão de você julgar, às vezes, algumas culturas como inferior, assim como tem a questão da religião aqui, né? Algumas pessoas de algumas religiões, elas não aceitam outras pessoas, né? Se não for da mesma religião. Né? Então, assim, porque ela julga como se fossem pessoas inferiores, né? Ela usa vários termos, inclusive, aí. E o que acontece, né? Eu acho que nós temos diferenças no mundo, mas como que é o ponto, né, fantástico aí que eu vou falar para vocês, né? Para que possamos viver em harmonia. Então eu trago para vocês aqui, ó, tá? Alguns exemplos que eu trouxe aqui, eu acho que bem interessante, né? Bem relevante aqui, ó. O indivíduo, né, originário do continente africano é diferente do chinês ou do europeu. Você veja, ele tem as suas diferenças também, né? Então você veja uma situação aí que você veja culturas diferentes, né? E aí não significa que a cultura africana é melhor ou pior, que a chinesa é melhor ou pior. E aí, inclusive, tem muita discriminação, né? Discriminação. Nesse momento mesmo teve muita discriminação, falando, poxa, né, essa doença, né, você é o culpado, então sai do meu país, né, então existe aquela xenofobia também, tá? Bom, a mulher é diferente do homem, o heterossexual é diferente do homossexual, o adepto ao candomblé cultua uma religião diferente do evangélico, né?
As pessoas com deficiências são diferentes daqueles que não possuem necessidades educacionais especiais e assim por diante. Essas características dos seres humanos são humanas não significam, né, superioridade ou inferioridade de uns sobre os outros. É isso que ele quer dizer. Então, diante essa diversificação, essa desigualdade, não, mas essas diferenças, não significa, isso tem que ficar muito claro, que ela é superior ou ela é inferior, tá? Isso é muito importante a gente compreender essa diferença, tá? E aqui eu trago para vocês também, né, uma charge, tá? Que eu acho que é bem bacana, que retrata um pouquinho de como que é a sociedade no seu dia a dia, né? Olha só, galera. Oi, eu sou o certo. Então o triângulo, né, ele fala aqui, ó, oi, eu sou o certo, né? E o redondo fala, eu, o errado. Daí ele se depara com outras culturas, tá? Ele começa, né, a se socializar com outras pessoas, e daí ele se depara com um triângulo que fala, oi, eu sou o errado. E o redondo fala, eu, o certo. Daí já começa a dar início a um conflito, né? Que ele fala aqui, ó, não, vocês se equivocaram. Ele é o errado e eu sou o certo. É que somos de culturas diferentes. E daí, ambos começam a fazer uma análise um do outro, né, a cultura do outro, né? E aí eu falo para vocês que é importante, né? Somos diferentes no nosso mundo, isso é fato. Eu acho que isso aí é belo, isso aí é brilhante, cada um tem o seu brilho próprio, né? Eu acho que é fundamental. Mas, diante essa grande diferença, o que é fantástico para que você possa viver em harmonia e respeitar, né, as pessoas é usar o termo respeito. Não tem grandes dificuldades. Você não precisa concordar com o diferente, né? Não precisa falar que ele é inferior, nem que ele é superior, mas respeitar. E mesmo porque que geralmente o que é estranho para você é porque você não tem esse conhecimento de fato, tá? Então eu trago aqui um caso para vocês, né? E começa a ter um conflito, né? Uma verdadeira luta de Espartacus aqui, na verdade, né? Então isso demonstra claramente, né, a falta de respeito, né, a falta de compreensão da cultura, né, do outro, tá? Nesse sentido, tá? Bom, e eu vou falar outra coisa também que é muito bacana, né? Que é a questão da palavrinha, né, etnocentrismo, né? O que significa essa palavrinha etnocentrismo e cai exatamente nessa questão, né, dessa intolerância diante do que é diferente, tá? Olha o que ele fala, pessoal. Etnocentrismo, ele fala o seguinte: diferenças sociais e culturais são para muitos sinônimo de desigualdade. Olha só. E é errado de fato mesmo, né? Porque diferente não significa que é desigual, tá? Que na verdade existe uma desigualdade, não é isso que significa, tá? Olha só. Exemplo, nordestino, né, associado. Então eles associam, no caso, as pessoas, analfabeto, ignorância, né? A ignorância. Os negros e índios marginais ou selvagens, mulheres inferiores. Então você veja, né? Quando se fala em mulheres inferiores, porque no nosso dia a dia fica mais fácil de você enxergar essa grande realidade, né, de discriminação que ocorre, porque a sociedade acha que por ser mulher e homem tem as suas diferenças, de fato, mas não significa que ela é inferior e nem que ela é superior, porque tem essa questão também, né? Que as pessoas falam, né? Não, a mulher, ela tem um dom muito mais do que o homem. Eu acho que a pessoa quer pregar também uma coisa assim, muito assim de igualdade de gênero, para dizer assim, não, paz, amor, né? Eu não sou assim de ter discriminação. Então eu acho que está errado em falar que a mulher, por exemplo, é muito melhor do que o homem, não. Eu acho que o homem e a mulher, né, são dois indivíduos, dois seres vivos aqui, com o mesmo pé de igualdade, com os mesmos direitos e deveres. Ninguém é melhor ou pior. Se você enxerga uma mulher que é melhor do que esse homem aqui, não é porque ela é melhor em tudo, é porque ela tem melhores técnicas, melhores habilidades em determinados assuntos. Assim como o homem também. Então você fala assim, por exemplo, né? A mulher, o homem é melhor dirigindo, né? Depende. Tem situações que o homem é um desastre no volante. Como tem homens que é um espetáculo na culinária. Tá entendendo? Então assim,
Não tem como dizer para vocês que o homem é melhor, que a mulher, diante dessa diferença, um sobressai sobre o outro. Não, eu acho que aquele que se dedica mais ao estudo, à prática de determinados assuntos, vai sobressair sobre o outro. Mas independente se é homem ou é mulher, não faz sentido na minha visão. Coloque nos comentários aí o que vocês acham, tá? Inclusive, curta o vídeo aí, tá? Se inscreva no canal. Bom, aí ele fala também da questão do homossexuais, tá? Pessoas, né, que ele julga como anomalias, né, mentais e morais. Olha, é um absurdo. Outras pessoas falam que o homossexual é uma coisa de cultura também, né? Então assim, então nós estamos vivenciando essa cultura do homossexualismo, tá? Então assim, depois vai acabar essa cultura, acaba com o homossexualismo. Eu não consigo enxergar dessa forma. É um absurdo, né? Mas enfim, né? Mas ele fala que o homossexualismo, né, ele associa a pessoas com anomalias, né, mentais e morais, né? É um absurdo isso aí, né? Ele fala aqui, ó, visões etnocêntricas, né, de mundo. Mas o que significa, né, esse etnocentrismo, né? Então ele fala o que significa esse etnocentrismo, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aí esse significado do etnocentrismo. Olha só, galera. Etno, né, deriva do grego, né, etnos. E se refere à etnia. O que seria essa etnia, né? Raça, povo, o clã. E eu vou ter um vídeo para vocês, né? Logo, logo vou deixar um vídeo para vocês aqui, para que vocês possam estar acompanhando a diferença de etnia, de raça, né? Que as pessoas associam, né? Essa discriminação às vezes. E vou deixar um pouco mais claro o que seria, se tem diferença de etnia e raça, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, assim, etnocentrismo significa considerar a sua etnia como o centro ou eixo de tudo, a base que serve de referência, né, ou o ponto de vista de onde se deve olhar e avaliar o mundo ao redor. Entende? Estendendo, né, a essa definição, podemos, né, entender o etnocentrismo como uma tendência a considerar apenas os valores da própria cultura ao analisar as demais. Então, de fato, existem essas pessoas, né? E existem muitas, né, inclusive, né? Nós sabemos disso aí. São aquelas pessoas que acham que tudo gira em torno de si, né? Por que isso aí? Então, quando eu falo de etnocentrismo, é aquela pessoa que fica realmente dentro dessa bolha, certo? De forma que não permite que o seu conhecimento saia, então o seu conhecimento fica nessa bolha aqui, ó. E o seu conhecimento bate na bolha e volta para ela. Então ela fica nesse meio, nesse mundo, certo? E eu posso dizer para vocês que é o mundo da ignorância, porque a falta de conhecimento. Por que é falta de conhecimento? Porque as informações externas batem na bolha e voltam. Então não permite que ela seja de fato, né, rompido essa barreira e o conhecimento chega até essa pessoa. Então a pessoa que é etnocêntrica, ela vive nesse mundo fechado, tá? Esse é a grande sacada do etnocentrismo, tá? E etnocentrismo, né, é uma coisa muito bacana, é um termo muito bacana usado, inclusive. Posso depois falar um pouquinho mais sobre ele aí, criar um vídeo só dele mesmo. Faça os comentários aí se vocês gostaram dessa nomenclatura, né, etnocentrismo, certo? Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês aqui, né, da questão dessa diferença e desigualdade, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, dê o seu like lá, né, seu joinha, ver se você gostou de fato do nosso vídeo, faça os seus comentários, pessoal, é muito bacana. Então assim, professor, gostei disso aqui, será que teria como você falar um pouquinho mais sobre o etnocentrismo, falar um pouquinho mais sobre raça? Fala um pouquinho mais sobre essa questão de inversão de valores, né? Então, assim, temos vários temas para que possamos comentar a respeito, certo? Então, olha lá, galera, se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui, tá? Dê o joinha lá, tá? E eu agradeço mais uma vez aí por estar assistindo os vídeos nossos aí e espero contribuir com o conhecimento, agregar valores a todos vocês aí, beleza? O meu muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!